De geração em geração, um conjunto de bens, valores, tradições e ensinamentos formam um ciclo poderoso que moldam nossa identidade familiar, construindo um legado duradouro. Pode continuar. Bom, começa a história aqui com o coronel, né? Henrique Cunha Bueno. Coronel Henrique da Cunha Bueno, procedente de linhagem nobre, que o liga a Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. Teve sua continuidade no Brasil colonial, onde figura como descendente do rei de São Paulo, Amador Bueno de Ribeira, que rejeitou a aclamação, dando vivas ao rei D. João IV de Portugal, lealdade pela qual seria sempre lembrado. No Império não seria diferente. Em 1884, seu pai, o tenente-coronel Francisco da Cunha Bueno, Coronel Chiquinho, como chamavam, após hospedar Dom Pedro II em seu palacete na cidade de São Carlos, foi agraciado com os títulos de Barão de Itaqueri, Barão da Cunha Bueno e, posteriormente, Visconde da Cunha Bueno. Coronel Chiquinho passou parte de sua vida na fazenda Santa Eudócia, em São Carlos. 1896, com 32 anos, Coronel Henrique da Cunha Bueno decidiu deixar as terras herdadas do pai e desbravar novos territórios, e foi assim que, em 1896, ele chegou à comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. Inicialmente, comprou a fazenda Bela Vista e, posteriormente, a Mombuca, entre outras. As terras adquiridas pelo coronel ocupavam o povoado de Ilha Grande, que pertencia à comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. Assim, entre 1913 a 1915, Henrique da Cunha Bueno se voltou para que Ilha Grande fosse uma cidade. 1915 foi um ano de grandes acontecimentos. Aconteceu aqui a primeira eleição, a qual o coronel Henrique da Cunha Bueno tornou-se o primeiro prefeito da então cidade de Ipaussu. E mais importante que isso, nesse mesmo ano, ele conheceu Sebastiana Alves Pimentel, uma mulher que mudaria sua vida. Dona Sebastiana, uma lenda, um mito em nosso município e ao mundo, conhecida como a Baronesa do Café. Uma figura feminina rara, que rompe qualquer estereótipo, até os dias de hoje. Dona de uma aura mítica e protagonismo único, marcou sua época. Uma mulher que nasceu para o mundo, mas que escolheu passar aqui, na cidade de Ipaussu,
a maior parte de sua existência. Descendente de uma família tradicional de Itatiba, interior de São Paulo, seu sobrenome de solteira era Pimentel. Naquela época, a malha ferroviária se espalhava pelo estado, na rota do avanço do café. E era comum passar férias na casa de parentes. Dona Sebastiana, com 20 anos, estudava odontologia em São Paulo. E no verão de 1915 veio passar as férias na casa de parentes que moravam em Santa Cruz do Rio Pardo. Ipaussu ainda era Vila Ilha Grande e as terras do coronel Henrique Cunha Bueno já existiam por aqui. E foi em um almoço, em um dia daquele verão, que eles se viram pela primeira vez. Foi um encantamento recíproco e fulminante, a despeito das diferenças. O coronel, viúvo, cerca de 30 anos mais velho que a jovem Sebastiana, nascido na monarquia, habituado ao cotidiano da elite cafeeira, era conservador. Ela, jovem estudante, frequentando uma escola superior na capital. E, a despeito dos aparentes opostos, nascia ali um casamento que duraria 30 anos. Casados, Sebastiana e Henrique inicialmente tinham como residência dos Cunha Bueno a chácara, e lá nasceram seus filhos. Em 1916 nasce Maria Eudócia da Cunha Bueno. Em 1920, Henrique da Cunha Bueno, o Henriquinho, e em 1926 nasce Renata da Cunha Bueno. Em meados de 1932, o casal da Cunha Bueno e filhos seguiram para a fazenda Bela Vista, vivendo lá o cotidiano rural ao lado das crianças. A chácara passou a ser a Fundação das Meninas, Fundação Henrique da Cunha Bueno, que entre tantos projetos voltados à filantropia praticados por Dona Sebastiana, a fundação foi o lar de centenas de meninas em condições de vulnerabilidade. Mais tarde, quando os filhos demandaram educação formal, foram morar em São Paulo. O casal permaneceu juntos na Fazenda Bela Vista até 1944, ano em que o coronel Henrique da Cunha Bueno faleceu aos 80 anos. Dona Sebastiana seguiu sozinha. Dentro de sua fé, que não era pouca, e muita determinação, permaneceu na fazenda Bela Vista até 1977, ano este a que veio a partir. Henrique cumpre seu legado, honrando seus antepassados e perpetuando a seus descendentes os valores e ensinamentos que o trouxeram até aqui. Meu nome é Henrique, eu nasci no Rio de Janeiro, 1957. Sou filho de Maria Eudócia Cunha Bueno e Otacílio Gualberto de Oliveira. Meu pai era médico, lá do Rio, de Petrópolis. Minha mãe era paulista, quatrocentona, filha do coronel Henrique Cunha Bueno. E eu vivi no Rio de Janeiro até os 20 anos. Morei lá todo esse tempo, depois estudava lá. Depois minha avó, que tomava conta aqui, Dona Sebastiana Cunha Bueno, ela era Pimentel de nascimento. Ela casou com meu avô, que era Cunha Bueno, então ficou conhecida como Sebastiana Cunha Bueno. Quando eles mudaram aqui para a fazenda, lá se tornou a fundação, a chácara. E quando minha avó morreu, em 77, a fazenda ficou para minha mãe, Maria Eudócia, filha dela, Dona Sebastiana com o coronel. Essa fazenda Bela Vista ficou para ela e eu vim para cuidar, porque minha mãe não sabia, não tinha como cuidar de fazenda, não queria. Ela sempre morou em cidade, ela era uma pessoa muito urbana,
Então, para não vender essa propriedade, eu mudei para cá. Eu estava fazendo faculdade de Direito, estava no primeiro semestre de Direito, transferi para Bauru, onde eu continuei estudando mais 2 períodos. E em 78 eu casei com a Cláudia, que é uma moça que eu conheci no Rio desde a época do ginásio. E ela é Almeida Prado, que também é uma família tradicional paulista, né? E aí ela mudou para cá em 78 e a gente está até hoje, 2025, morando aqui nessa fazenda, gostando muito. E essa fazenda era uma fazenda de café, que meu avô formou e tudo, cuidou. Depois ele morreu porque ele era bem mais velho do que minha avó, e ela continuou tocando a fazenda espetacularmente, 40 anos, sozinha. Essa aqui é a Fazenda Bela Vista, que é uma das 3 propriedades que minha avó continuou, né? Depois que meu avô morreu. Tem a Mombuca, que é o outro lado da cidade, no mesmo município, aqui em Pau Sul, e tinha a Fazenda Himalaia em Timburi, no município de Timburi. Lá era 500 alqueires, a Mombuca era 1.200 e aqui 950 alqueires. E quando eu vim, já estava havendo um declínio do café, devido a muitas pragas e muito lei trabalhista e geada. E teve uma geada muito forte em 72, 73, por aí, não me lembro bem. Foi antes de eu chegar e arrasou com o café. E aí a gente foi transformando, semeando capim, transformando em gado, que é o que eu tenho até hoje, né? Criação de gado de corte, Nelore. E tenho um filho meu filho lida muito bem com os cavalos, ele é laçador, ele compete nas provas de laço e ele doma os animais para a fazenda, para o serviço. Então, os animais de serviço para trabalhar com o gado sempre é em torno de 28, 30 cavalos que a gente mantém essa tropa de serviço, que é ele que doma e passa para os peões para peão trabalhar com o gado. Ele só mexe com os cavalos e laça em prova do cavalo quase de milha que eu crio, né? Comecei a criação logo que eu vim, em 78, 79, comecei a criar essa raça de cavalo, que está até hoje aí. E a casa a gente mantém exatamente do jeito que era tempo da avó dele. Fizemos umas modificações no banheiro, que era tudo com lenha para esquentar a água, não sei o quê. Às vezes acontece o acidente, precisa tomar um banho de madrugada, não tinha água quente. Então a gente fez essas pequenas modificações. Mas a casa... Mantendo a antiguidade da casa. Né? Essa fazenda, na época do café, tinha muita gente, veio muito imigrante, veio italiano, português, japonês, veio do mundo inteiro, veio gente, chegava de trem, né? Porque todo estrangeiro que vinha lá na época da guerra, logo no pós-guerra, na Segunda Mundial, né? Começou o pessoal a vir e para poder ficar no Brasil eles tinham que trabalhar 2 anos na lavoura de café, numa fazenda. Então veio gente do mundo inteiro aqui. Nessa época chegou a ter 300 famílias. E depois, quando eu cheguei, né, com 20 anos, tinha 50 funcionários. E hoje eu tenho 30. E com 30 pessoas eu toco esse movimento meu, né, de gado, conservação das casas e tudo, né? Cerca, ração,
o trato com os animais, tudo com 30 funcionários eu consigo tocar direitinho e manter a fazenda, inclusive a sede, as casas, também a colônia, mantendo tudo razoavelmente bem, mesmo que uma situação bastante difícil de manter. A maioria das fazendas demoliu tudo e botou cana em tudo e acabou e ninguém mora, né? Aqui não, aqui a gente tenta manter como era antigamente. Sino. O sino. Tem que falar da sirene, do sino. O sino, a sirene já não tem, não usa mais. Não. Eu nunca gostei dela. É. Sirene é coisa de fábrica. É. Aí deixei só o sino. O sino toca às 7 horas da manhã para começar o serviço, depois toca às 11 para almoçar, depois à 1 para voltar para o serviço e depois às 5 para parar o serviço e cada um para sua casa. É um som muito legal, antigo, é um sino que sempre foi, acho que ele tem mais de 100 anos. Eu até gosto, de vez em quando, eu mesmo tocar o sino. É muito legal. Nessa família, a gente repete os nomes. Então, tem muito Henrique, né? Meu avô era Henrique, o filho dele, meu tio, é Henrique. Esse meu tio tem um filho que chama Henrique. Eu tenho um filho só Henrique, tenho um filho que chama Henrique. E tenho um neto que chama Henrique também. Eu tenho 68, meu filho tem 42 e meu neto tem 21. E está estudando Direito em São Paulo. Mas ele vai voltar para cá. Opa, vamos. Essa aqui é a casinha de boneca que minha mãe e minha tia brincavam quando eram crianças. Olha isso. Eu tinha, acho que 7 anos. 7 anos. Fomos para Portugal de navio. E ela trouxe essa imagem lá de Fátima. Aqui, ó, é o lugar que os meninos vinham no Natal, minha avó trazia para passarem o dia, se divertiam, comiam, brincavam muito, cantavam, era muito legal.
Aqui fazia churrasco, geralmente minha avó matava um boi e vendia ingresso para o pessoal vir na festa, comer o churrasco, para reverter para o Hospital do Câncer, sabe? Então essa churrasqueira aqui, eu vi ela cheinha de espeto várias vezes, inteirinha cheia. E o poço é uma imitação de poço, é só decorativo. Agora ele não está conseguindo segurar a água. Mas é um poço decorativo. Essa churrasqueira, nossa, e lá aquele negócio redondo tinha uma cobertura de sapé. Era um caramanchão, assim, um lugar. Esse bosque de eucalipto, ele foi feito para ter sombra para um viveiro, para fazer as mudinhas de café, que plantava para depois transplantar na lavoura, né? Precisava de sombra e perto de poder molhar e tudo, então tudo perto, né? Por aqui. E então é centenário esses eucaliptos. E agora está nascendo muita palmeira. Os eucaliptos estão ficando velhos, estão secando, alguns morrendo por idade, né? Porque tudo tem um tempo de vida, né? Então os eucaliptos estão já declinando e as palmeiras estão saindo. São filhas da palmeira lá da entrada, daquela. Eu adoro carneiro. É uma raça francesa. Chama Ile de France. A casinha deles parece antiga, mas foi da minha época. Eu que construí a casinha. Eu tenho uma lhama também. Eu tenho uma lhama que está ali, ó. Tem umas baias aqui para touro. E aqui é um estábulo que eu gosto muito. É muito bonito o lugar. E essas vacas aqui são vacas de leiteira. E tira leite todo dia de manhã cedo, né? Para o pessoal da fazenda. E para fazer queijo, eu gosto muito de queijo. Eu não bebo leite, mas como queijo.
Essa vaca é meu xodó, essa aí é a conduta. Ela chama conduta. Ela é muito boa, já está velhinha, deu muitas crias, muitas alegrias. E aqui estão os bezerrinhos, os filhinhos dela. Armário de remédio. Geladeira velha que já não funciona mais, virou armário para remédio porque é muito bem vedado, não entra sujeira. Então ficou assim. Aqui do lado de cá, ó, é onde os cavalos comem, os cavalos de serviço. Aqui tem 30 lugares para comer. O cavalo entra, come aí dentro, depois sai. Esse estábulo é antigo, é bem antigo. Eu tive que mudar o telhado, uma pena, era telha de barro, né? Mas uma telha muito escorregadia e muito quebradiça. Tinha que toda hora reformar, não aguentei. Aí tive que botar metálico, que aí nunca mais deu trabalho. Mas mantive a cabeceira e o fundo com telha de barro para não tirar o clima de quem olha de lá para cá. Aqui é onde mexe com o leite, que distribui o leite nas garrafas. Família grande leva 2 garrafas de 2 litros, família pequena, que às vezes não tem criança, leva 1 litro, 1,5 litro, dependendo da família. O cavalo come lá, né? Depois pega o que vai trabalhar e vem aqui, põe no arreio para sair. Para trabalhar. Aqui que faz a comida das vaquinhas que estão lá dentro. Aquela máquina que tritura, tá vendo? Aquela máquina tritura esse capim aí, depois, que é o volumoso. Depois vai uma ração mais concentrada, que é milho, soja e mineral. Aqui tem alguns maquinários, carreta que distribui adubo, calcário e as máquinas de feno. Aquilo ali é lã de carneiro, aquele monte ali. Aqui, ó, são as máquinas que fazem, que enfardam o capim, né? São aqui, esses blocos aqui, são fardos. No caso aqui a gente joga no manjedouro. Ó, a manjedoura aqui, o gado vem e come da manjedoura. O bicho é guloso mais que gente. Boa noite. Essa vaca aqui é zarabatana. Essa aqui é a 11. A 11 é muito mansinha, a gente pode passar a mão nela.
razoavelmente bem. Aqui é a oficina de madeira, é uma carpintaria. Aqui é uma garagem. E o escritório, o sino está ali, ó. Aqui, hoje em dia, é um almoxerifado. E aqui era a escola. Aqui era a escola, era uma sala bem grande. Que não tem mais, agora as crianças vão lá na cidade. Vem uma perua buscar, né? Mas era aqui a escola e aqui tinha também outra sala de aula desse lado de cá. A primeira casa que meu avô morou é lá, ó, aquela lá. O sino, ele tinha um poste de madeira, era uma tora enorme. Ele ficava em cima e tinha um telhadinho, tipo que nem tem na igreja, assim. Mas aí apodreceu, caiu. A gente resolveu fazer com um poste de cimento, né? E uma barra de ferro em cima e tá aí. Funciona do mesmo jeito de sempre. Aqui é o escritório. Essa aqui é a nossa farmácia para os animais, né? Tem bastante coisa, quase tudo que precisa. O veterinário receita. A gente tem uma dinâmica boa de reposição de remédio. Os rádios para comunicação interna. E aqui é a sala do contador. A mesa dele, a minha mesa. E a mesa do Nelson, que é o cara da informática. Ele manja tudo, ele faz de internet, de tudo que é informática. E faz também compras. Essa é uma foto aérea, de bastante antiga, antes da represa, de 1962. Eu não sei se a luz está sendo suficiente. E aqui temos um pouco de história. Temos aqui um pouco de história, são livros. Os livros todos da época do meu avô, livro Razão, tem livros aí de imigração. Ó, isso aqui, olha isso. Esse é o nome das pessoas que trabalhavam na época do café. E aí tem todos os anos, toda a história do meu tempo para cá. A gente botou nessas caixas de papelão, tem tudo aí. O pessoal joga fora com 5 anos, né? Contabilidade. Eu tenho aí muito antigo. Aqui tem um banheiro e tem um quarto.
Um banheiro e um quarto, porque às vezes precisa vir uma pessoa, um técnico, um veterinário, que precisa ficar vários dias, ter um quarto, um engenheiro, uma pessoa assim. Os prêmios de cavalo ali do meu filho, nas provas. Meu neto gosta, só que ele está estudando, né? Ele vai poder fazer essas coisas depois que ele se formar, está faltando pouco tempo para formar. Aí ele volta para casa. O Corito tocava banda de música aí. Tinha banda de música aqui da fazenda, tinha na Mombuca também, tinha uma banda de música, tinha time de futebol, tinha salão de baile. Era um fim de semana era baile, outro fim de semana era cinema. Vinha o Pampam, o pai desse que está com o Pampam, para projetar filme. Passava aqueles faroeste, aqueles filmes antigos. E a banda tocava no Coreto. Aqui era a casa do administrador, que hoje não está usando. O administrador está morando lá, onde meu avô morou. Essa casa não está em uso agora, no momento. Mas a gente mantém, conserva, né? Vamos ver se tem algum cavalo por aqui. São trailers para 4 cavalos com um apartamento que meu filho usa para ir nas provas. Um apartamentinho bom e lugar para 4 cavalos e carga, né? Com feno, arreios e equipamentos. E esse outro trailinho aqui é meu, já tem muitos anos, eu acho que uns 30 anos que eu tenho esse trailinho, 2 cavalos só e não tem apartamento. Eu dormia na rede. Aqui não tem ninguém. Aqui tem um. É o Reverend. Esse cavalo está velhinho. Ele é um cavalo importado, ele é americano. Ele é um reprodutor que fez muita prova, tem muito filho. Bem mais de 50 filhos aqui ele fez. É um pedigree muito bom. Ah lá, tá ali no tapete. Outro garanhãozinho preto. Vamos ver nas baias de cima se tem alguém. Ah, o outro garanhão tá aqui, ó. Esse baio.
Esse cavalo é filho de uma égua que eu gostei demais, eu adorava ela. Eu treinei e fiz prova nela, na mãe dele. Chamava Lone Star. Tá todo mundo solto. Aqui é um quarto de cela. Não sei se a minha chave vai abrir. Bom, se ferradura dá sorte, digamos que... Tem muito, né? Celas, os equipamentos todos, caneleira, freios, abridões. Vai para a reprodução animal que foi bem no serviço. Quem trabalhou, se destacou no trabalho do campo ou nas provas do laço, esses vão reproduzir. Os que não são bons no trabalho não põem para reproduzir. Então isso aí vai apurando. Os potros têm muito mais chance de ser bom porque os pais já vêm sendo selecionados há muitos anos. Entendeu? É assim. Esse é o Hunter. Esse é o garanhão que eu gostei muito da mãe dele. Eu domei a mãe dele e fiz prova na mãe dele. Então, redondel para início de dono, para exercitar e para começar a botar sela e rodar o animal e amansando, acostumando com os equipamentos, né? Um redondel pequeno. Tem uma pista grande lá em cima. Tem um solitário aqui. É um potro. É um potro. A tropa tá tudo solto. A maioria pode deixar tudo solto. Aqui é um laboratório onde a gente mexe com a reprodução. E coleta sêmen, reparte e faz inseminação. Isso. Aqui também é um tratador mais rústico, que foi o primeiro que eu fiz quando cheguei. O rancho já existia, mas o tratador não tinha e essas baias também não tinham. Eram bainhas pequenininhas, que nem está o formato aqui no chão. Era muito pequeno. E só entrava, comia e saía. Daí eu fiz baia de tamanho maior para acomodar bem os animais. Quando prepara os cavalos para vender em leilão, eles têm que ficar fechados, não pode
toma frio, põe capa, escova. Aí de dia exercita de manhã, toma sol só até as 10 horas, para não queimar o pelo, tá? E quando tá frio, dorme de capa. Vamos andar? Aqui é um paiol. Isso aqui é a única construção que eu só dei uma reformada na base e no telhado. O resto ele tá original. Tambores de óleo diesel com uma bombinha manual para abastecer o trator. Esse aqui, trator aqui, é do cara que faz cerca. Esse aqui tem um profissional com um ajudante que só faz cerca e conserta. Ele faz nova e faz conserto. É direto, o ano inteiro. Lavador de carro. A sede é mais ou menos isso. Ali para baixo agora tem mais coisa lá, tem mais garagem, tem um açougue, tem uma vila de casas ali, tem a vila aqui à direita, depois daquele rancho ali à direita tem uma vila e tem a outra lá que você passou no meio dela quando você veio. Tem casa dos dois lados da estrada. E para cima a gente já viu, né? E tem a pista lá em cima, a pista coberta. Tá vendo uma construção metálica lá, bem lá no fim? Lá é uma pista onde trabalham os cavalos. Faz laço, faz prova que quiser. O tamanho oficial, 50 por 100. E coberta, pode chover, não atrapalha o treinamento.
mundo hoje. Mas eu espero que meus descendentes continuem, meu filho talvez mais ainda, meu neto, que é muito mais amoroso com a terra. Eu estou cumprido, quase com o meu papel cumprido, né? Que foi segurar esse tempo todo aí, mais de 45 anos. Não foi fácil. E tomara que eles levem para frente, continuem com a terra e morem nela e façam que ela continue a ser produtiva como sempre foi. Apesar dos desgovernos que estão aí. Nossos ancestrais, laços de sangue que nos unem e nos faz realizar coisas incríveis.